pessoas, naquela altura, o que mais gritavam de alegria era a liberdade. Francisco, onde é que você estava no 25 de Abril de 1974? Olha, estava a trabalhar na Petrogal, na distribuição de combustíveis pela Lisboa e arredores, Você pode explicar onde é que é a Petrogal para as pessoas se em situarem? Cabo Ruivo, Em Cabo Ruivo. na zona de Cabo Ruivo. E então nós estávamos lá, o caminhão estava a encher e íamos fazer um frete a distribuir o combustível. E houve um desses fretes, desses carregamentos, passou lá a tropa que vinha de Santarém, que é mesmo ali à beira em Cabo Ruivo, ali que agora é o Parque das Nações. Exatamente. E ali para aí baixo. Pois. E então a gente ficámos todos alarmados. Passado aí uma hora ou uma hora e tal, começámos a ouvir na rádio que se estava a dar o golpe de Estado do 25 de Abril. E então recebemos logo lá uma comunicação do diretor para os carros já não saírem. E ficámos, mas a gente naquela altura, quem é que adivinhava que havia uma revolução? Ninguém adivinhava, estava tudo em surpresa. E então assim foi, viemos para casa, a ordem para já ninguém sair, viemos para casa, e quando foi, já a caminho de casa, começa a dar na rádio a pedir médicos e enfermeiros para os hospitais, porque ninguém estava a pensar, estava tudo a pensar o pior, não era? Porque numa altura daquelas, o que é que pensavam? Isto vai haver para aqui uma contra-revolução, isto vai haver sangue. Mas não, felizmente não houve, calhou tudo bem, e depois de já estar em casa, continuou a ouvir as notícias. Onde é que você vivia, Sr. Francisco? Em Moscavide. E então era ali pertinho, e as pessoas tudo alarmadas de manhã, para ninguém ir para o trabalho, ficar tudo em casa e tal. Quando foi mais tarde, começaram então a dizer que estava tudo no Quartel do Carmo. Que sabes onde é o Carmo? Lá em cima, no Chiado. Eu já fiz lá um vídeo no museu. Já? Tem lá as coisas do Castro de Bragança. Pois tem, que eu já vi também. E então lá era então para fazer a entrega do poder entre o Marcelo Gaetano e o substituto. Então o Marcelo Gaetano, depois é que eu ia para dizer, depois eu também fui lá ao Carmo, ver aquele ambiente. Você foi logo de manhã? Logo de manhã fui lá ao Carmo e aquilo era um espetáculo, só que era um espetáculo surpreendente, porque ninguém tinha conhecimento nenhum como é que era aquele ambiente de uma revolução. E até eram os chaimites. Eram os quê? Os chaimites, aqueles carros da tropa, que é um carro blindado. É esse nome, não sabia. Não sabia, aquilo chama-se chaimite. Não sabia. Que anda por lagardas. Pois, aquelas coisas assim. Exatamente. E então estava ali rodeado com aquilo e a tropa, os militares em cima dos carros, armados, e então à espera que houvesse uma decisão do Marcelo Gaetano. E o Marcelo Gaetano estava lá dentro. Só que depois o Marcelo, entretanto, ouviu-se no microfone, nos alto-falantes, que pediam um militar superior. Quem é que foi? O general Spínola. Foi o general Spínola que estava no quartel da Pontinha. E você sempre lá no Largo do Carmo a assistir? Assistia àquilo tudo. Por isso é que eu te estava a dizer que, pronto, tenho um importante testemunho. E entretanto lá veio então foram ao quartel da Pontinha buscar o general Spínola, mas antes disso, esse oficial, o Salgueiro Maia, tinha dado ordens ao pessoal que se ele não se rendesse para invadir a porta lá do Carmo. Entretanto, o Marcelo Gaetano lá decidiu, viu que era o melhor, e decidiu render-se. Lá veio, então entregou o poder ao general Spínola.
Ora, aquilo quando foi essa entrega, aquilo era para ali uma ovação de palmas, e ali a malta toda a gritar e tal. E depois, muito engraçado, foi que antes, que estava tudo ainda na dúvida, por isso é que se chama a Revolução dos Cravos, foi quando a tropa ia a caminho lá para o Carmo, passaram ali na zona do Martim Muniz, e havia ali as vendeiras de flores. E na Praça da Figueira? E na praça, que é a zona do Martim Muniz, Praça da Figueira, ali assim. E havia as vendeiras ali a vender flores e ofereceram cravos para os militares pôr nos canos das espingardas. Ora, quando aquilo lá chegou ao Carmo, era um festival que ao mesmo tempo estava muito engraçado, porque, pois, era um género de... Faz conta que isto que é uma maneira das pessoas terem calma e os superiores renderem-se. Não há dúvida nenhuma que... Por isso é que eu te estou a dizer que eu acompanhei aquilo de início. Há uma estava a trabalhar durante a noite, eram 2 da manhã, quando eles passaram lá em Cabo Ruivo. Depois, ora, dali, durante aquilo foi sempre em negociações, e entretanto aconteceu também uma parte muito importante, que foi a Marinha, que estava pronta a atuar no Tejo, junto ao Alfeite. O Alfeite que fica lá do outro lado. E então, aí depois o oficial da Marinha, que recebeu ordens para atabar, ele não deu as ordens. E então esse oficial da Marinha foi um grande impulsionador da Revolução ter resultado. E de não ter havido sangue. Exatamente, porque ele recebeu ordens do chefe da Armada naquela época, não me recordo quem, não sei se era o Terreiro, parece-me que era não sei quem, Terreiro. E ele não transmitiu as ordens ao pessoal. Acabou a Revolução em bem, aquilo foi uma noite inesquecível, porque eu, e assim como milhares, era tudo uma novidade e sem saber o que ia resultar. Portanto, havia políticos que já tinham mais ou menos uma ideia do que era aquilo, mas a maior parte das pessoas ninguém estava à espera. Portanto, deu-se aquele episódio todo e acho que resultou para o país, porque principalmente, tanto que as pessoas naquela altura o que mais gritavam de alegria era a liberdade, porque havia esse sistema da PIDE, de ditadura, que ninguém podia se manifestar em nada, com muita razão que pudessem ter, mas ninguém se podia manifestar em coisa nenhuma. E acabou a censura. Colonial. Pois, essa foi outra parte muito importante da guerra colonial, porque naquela altura havia milhares de mães aflitas, porque estava a chegar-se à altura dos filhos, uns já lá estarem e outros irem a caminho para lá, para o ultramar. E isso acabou, foi uma alegria enorme disso ter acabado, de maneira que acho que, por muito que as pessoas, haja alguns que não aceitam a mudança do 25 de Abril, mas eu acho que, de maneira geral, foi uma mudança boa. Quando você estava lá no Largo do Carmo a assistir a tudo, o que é que as pessoas falavam? Olha, as pessoas era tudo exigia era liberdade, porque estava tudo subcarregado da pressão que existia, e então o que pretendiam era liberdade. E depois, quando foi a tal rendição, é que foi uma explosão de alegria e de gritos lá com aquilo. Eu ainda hoje fico emocionado de assistir àquela cena. Ora, aquilo, o Largo do Carmo, aquilo é grande. Pois é. Aquilo é grande. Aquilo tem umas árvores por ali assim, naquela rua que vai mesmo para a sede da CP. Havia aquelas árvores, estavam cheias de gente.
Nos ramos para aí fora. que subiram por cima das árvores para estar a assistir. Aquilo é um espetáculo, mas um espetáculo. Portanto, que fica de memória. Homens, crianças, mulheres, Tudo. Não eram só homens lá. Não, e até muitas pais e mães com filhos ao colo, porque a pensar bem, estamos a fazer uma luta para o futuro dos nossos filhos. Aquilo era portanto, para mim era uma coisa inesperada, que não estava nada organizado. Não estava nada organizado, quer dizer, a nível pessoal. Pois. Porque a nível técnico, militar, isso Só eles estava... é que sabiam. Exatamente. Agora, a nível pessoal, não estava organizado. Não era como hoje, que se, até através das tecnologias, consegue-se mobilizar Pois é. pessoas por uma concentração. Naquela altura não havia nada disso. Então aquilo foi espontâneo, as pessoas tudo a lutar por uma causa que era justa. Porque estava tudo farto de ditaduras e PIDs e o rei. As pessoas não podiam... Olha, por exemplo, o que chegou a acontecer muita vez, lá na zona onde eu trabalhava, aquela zona ali era uma zona muito industrial. Trabalhava muita gente. E então os ativistas espalhavam papéis para as pessoas lerem. E então o que é que as pessoas, como eu e outros como eu, tinham medo de apanhar os papéis, com medo de serem vistos. Como o Sr. António Rasteiro explicou, que ouviam a rádio às escondidas. Pois, é. até havia uma forma de pôr um copo de água em cima da rádio para não ser transmitido o som. O que é isso? Não ouvi. Isso nunca ouvi. Diz que dava... Desculpa. Não faz mal. Diz que dava resultado pôr um copo com água em cima do rádio. Era? Diz que, eu não sei se realmente era verdade, se não falava-se isso, que impedia de expandir o som. Porque havia muitas pessoas que, uns por suspeita, outros mesmo por realidade, que andavam a ser escutados. Pois. Você está à rasca da garganta, não está? Você quer ir beber água? Não. Não? Você está bem? Estou, mas isto acontece. Eu tenho um problema na laringe. Pois é, Filipe. Você emociona-se quando houve, por exemplo, a Grândola Vila Morena? Emociono porque, quer dizer, depois a Grândola Vila Morena foi tornada uma canção política. Mas na altura que estava aquele povo todo lá no Largo do Carmo, aquilo era lindo, pô. Aquilo era lindo. Vocês cantaram? Então, pois, havia os alto-falantes que estavam colocados com a música ligada e o povo a cantar. É muito bonito, o seu olhar diz muita coisa do que você está a contar. Pois, escuta, pode representar o meu olhar porque eu estou a dizer isto, mas estou a lembrar daquela imagem. Pois, eu estou a perceber, está a recordar tudo. Estou-me a lembrar daquela imagem, que aquilo era uma coisa espetacular. As pessoas tudo empoleiradas naqueles muros, naquelas árvores, e tudo a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Pois, entretanto, as coisas começaram a tomar outros caminhos. Também existia aquela contra-revolução que houve no 25 de novembro, no Ralis. Foi a tropa da Força Aérea que tentaram fazer uma contra-revolução. E então onde é que foi? Foi lá que é agora ali na Encarnação, o Ralis é aquele quartel que é à entrada de Lisboa ali. Sim. Ali na Encarnação, quase a chegar a Sacavém, ali naquela zona ali. E então ali é que eles foram ali a atacar. Mas ficou tudo em nada também porque aquilo era uma contra-revolução de oficiais, tudo aqueles de grandes patentes que estavam com medo que o 25 de Abril viesse estragar. Estou a perceber. E depois fizeram, e eu também assisti a isso aí, porque eu, como trabalhava ali perto,
tinha possibilidades, quando havia assim estas coisas, irmos lá, pronto, irmos lá ver. Mas a outra do 25 de Abril foi espetacular. Você lembra-se da primeira vez quando foi votar? Olha, pois lembro. Lembro foi, passado já, acho que foi em 76, não, pois, foi em 76. Foi em 76 o primeiro Presidente da República. O número de pessoas a votar foi o maior de sempre em Portugal. Nunca houve esse número de pessoas a votar. Agora não me lembro os números Eu exatos. também não me recordo. Mas só o que me recordo foi que tivemos horas na fila para ir votar. Porque, portanto, compreende-se que era assim. Porque era a primeira vez que se votava. E então não havia a organização necessária. Pá. E então aquilo era as pessoas tudo a querer ir votar, mas não havia aquela organização para as coisas andarem mais depressa. Aquilo foi um tempo enorme que a gente, como me recordo, estar lá na fila para ir votar. Mas estava tudo satisfeito, tudo queria era votar. Pois é. Agora ninguém sai de casa para votar. Pois. É que é uma coisa. Pois. Hã? E escuta. Eu só não votei uma vez, quando estava a trabalhar nos Açores, que ainda não era possível, Pois. como agora. Como De agora. resto, Porque agora só não vota quem não quer mesmo. pois é. Olha, há uma coisa que eu tenho, que há uma ideia que se houver agora umas próximas legislativas, vai ser a maior abstenção de sempre. É uma pena. É, não há dúvidas que Porque é. as pessoas lutaram tanto para nós termos a liberdade Pois. e mesmo nós mulheres para votarmos e não Olha, dão o valor. Eu tenho muita pena. Então, Muita pois, pena. nós, principalmente, aí havia muitos países que já, ainda não há muito tempo, é que foi autorizado as mulheres a votar, Exatamente. porque não era autorizado. E isso tudo aconteceu por causa de uma luta, por causa de uma insistência, porque senão continuava tudo. As mulheres não tinham direito a voto, e tanto que ainda há aquele provérbio de tu não tens direito a voto. Mas é. Mas depois a malta que não vai votar é que está sempre beca a beca. Isso é que eu acho uma graça. Pois. Mas é o quê? É o quê? Ou pessoas, quem tiver ouvido isto, vão votar, se faz favor. Exercer a nossa liberdade. Exatamente. E honrar quem lutou por ela. Ou que gosta ou não gosta, Pois é. mas tem direito a isso, ao menos exercem esse direito. Porque contestar depois não adianta. Pois não. Não adianta. Aí já foi. Pois. Mas pronto. É o que temos. Pois é. Sim, Mas lutou-se por uma olha, liberdade. essa palavra é que foi boa, é o que temos. Lutou-se por uma além de todas foram liberdade, boas. mas por uma liberdade justa e por uma liberdade de expressão. Liberdade, Não era a exatamente, liberdade que liberdade de existe expressão. hoje. Pois não. Pois não. Tu pensas que a gente podia estar assim? Nem pensar Olha, nisso. Não. Nem pensar nisso. Nem Houve pensar. houve uma coisa, uma vez um mestre que uma vez trabalhou comigo, que me disse uma coisa que eu não fazia ideia, eu nem nunca tinha lido nos livros, que até para usar um isqueiro era preciso uma licença. Sim. Eu não sabia disso. Era verdade. Foi aqui há uns anos, esse mestre é que Para me andar a cavalo disse. no burro. Ó Filipe, Pois é. Para andar a cavalo no burro pagavas Era uma uma licença, que licença. era um braçal. Era. O braçal. A minha braçal mãe chamava-se não um podia braçal. vir do Vale Bom, a cavalo na burrinha, visitar os pais aqui a Bragança e eu à frente dela ou atrás, tinha que ter uma licença que até o próprio cantoneiro mandava para o burro, mandava perguntar se tinha Tinha licença. Essa eu não Podes sabia. para também é. olha. Aparece a sua voz, não faz mal. Olha. Como você não disse coisa, eu não me dei. Mas não faz há muita mal. coisa que a juventude tem que tomar atenção. Pois é. Há muita Hoje em coisa que a dia. juventude tem que tomar atenção. Essa dos burros eu não sabia. Era o braçal. Essa do esquerdo, vou-te contar uma que tu se calhar não E a sabes. bicicleta tinha que ter carta. Eu tenho uma. Eu tenho carta de bicicleta. Para se ter bicicleta, para andar de bicicleta legal, tinha que se ter carta. Eu ainda sou possuidor da minha. Sabes é? quem é que foi o meu examinador? Foi o cunhado daqui do Ermelino. Na nossa Câmara, era lá funcionário, era o Sr. Zdrúbel, que fazia os o exames Sr. da Zdrúbel. carta de bicicleta. O Foi- marido da senhora da Suzete. Exatamente, foi esse que me fez a mim. Então, mas como é que é? Vocês já faziam uma carta como se fosse de moto, para bicicleta? Não, ia-se fazer um exame, ia-se fazer um 8 à frente dele, cá fora no Largo da Câmara, lá embaixo. Ai, na então Câmara mais lá. essa, nunca tinha ouvido essa. Talvez. Oh, isso há Pois muita é. coisa para pôr às juventude. Com fotografia e tudo, ainda tenho aqui, tenho Passo de Arcos, tenho a minha morada. Olha que interessante.
Não sabia disso. Antes de falar isso com o teu pai, Ele não que sabia. ele também deve ter. Eu nunca ouvi andar de bicicleta. Se calhar não tem. Mota, que era o mesmo que a carta de bicicleta dava para tá mota. bem. Mas não sei se ele tem licença de moto. De bicicleta eu nunca ouvi andar de Que bicicleta. ele andava com a floreta toda a Não, tempo. com a Florete sim, que eu já andei com ele na Sim. Florete. Mas de bicicleta não sei. De bicicleta eu nunca ouvi andar de Então, bicicleta. e pagámos também aí, e não te sei explicar bem, qualquer coisa de ver televisão. As televisões chegou a pagar. princípio é. Também. E havia um horário para fechar a televisão. Princípio é. Quem a tinha? Pois. Quem a tinha? Sempre aí, o senhor de Tonecas da Taberna devia, se calhar tinha que ter essa licença, não é? Sim, sim. Todos. Pois. E nas nossas casas quem as Foi o tinha. primeiro cá na Terra, acho Foi eu. o que primeiro, teve. não foi? E da rádio não tenho certeza. Eu te Chico, da A rádio rádio. também. Acho que da rádio também se pagava qualquer Havia coisa. uma licença. Havia uma Era licença uma taxa para que ter Agora rádio. toda a minha gente reclama no pagar dos impostos. Isto fomos sempre o país dos pagantes. Dos pagantes. Fomos o país dos pagantes. Eu só queria acrescentar aí nessa Diga, Sr. Francisco. fumarem. Portanto, a lei que existia é proibido fumar fora só era permitido se fosse baixo de telha. Não sei se estás a perceber. Estou a Debaixo de perceber. telha era dentro de casa. Pois. Mas a lei dizia, só é permitido fumar debaixo de telha. E então, em Lisboa, eu assisti também a essa parte. Os estudantes fizeram uma manifestação contra essa lei da proibição de fumar. E então os estudantes de Coimbra, com uma telha assim por cima da cabeça, a cobrir a cabeça, e com o cigarro na boca. Porque já não estavam a transgredir, já estavam a fumar debaixo de telha. A data não me lembro. Então eles vieram de Coimbra para Lisboa, foi? Fazer uma manifestação de estudantes, e então havia uma das coisas que eles protestavam era da proibição de fumar. E então a lei dizia que era proibido fumar, só era permitido fumar debaixo de telha. Então eles trazem A uma malta é lixada. Não é que aquilo depois até se tornou engraçado. Toda a gente Pois achou é. graça porque a ideia deles, a invenção que eles tiveram, trazer a telha e andar a passear em Lisboa com uma telha por cima da cabeça E a com o fumar. cigarro na boca. Pois é. E depois como é que isso ficou? Ficou tudo na mesma? Ficou tudo em nada, porque depois, eles, já viste, antigamente os estudantes tinham muito poder. E hoje ainda há muita gente que está a dominar o nosso país, que foram estudantes que se manifestaram. Pois foi, pois foi. Estudantes que se Já lá manifestaram está, na altura. Já lá está o Sampaio. O Sampaio era um O deles. Sampaio foi um deles. O Sampaio era um O deles. Mário Soares também. O Mário Soares também. E esse senhor, Tenho visto mais é o esse- Sampaio. Esse senhor Não, o Mário que, Soares também. esse senhor que também foi muito, pronto, muito ativo, o Salgado Zenha. O Salgado Zenha foi um estudante muito ativo e que teve aí grandes lutas, e assim na altura com a ditadura. E, portanto, os estudantes vieram com aquela manifestação, eles tiveram que acabar com essa lei de proibição de fumar na rua. Até depois, quem é que conseguia? Aquilo era mais, acho eu que era mais por causa de irem buscar mais algum, Por causa das licenças. pois, para aproveitar licenças e essas coisas assim, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Então, agora, as pessoas agora não podiam fumar na rua. Tem mais histórias, vocês não sabem, não se lembram. Essa da bicicleta não fazia a mínima ideia. Não, há histórias. A bicicleta Acho- e as carroças. As As carroças também precisavam de uma licença. Na carroça houve várias modalidades. E então era o animal que ia ao lado de ajudar o outro é que teve várias modalidades. Tinha que ir só na verba. Primeira história. Depois pisava a verba, lá tinha a tal multa. Depois puseram na estrada. Na estrada que às vezes até os poucos carros que passavam naquele tempo tinham muito. Havia uma chapinha assim em diagonal, com o emblema da Câmara, e que tinha que se trazer aquilo pregado no tepal da carroça. Eu já vi carroças com isso. Já. Eu não sabia que era essa a situação. Uma chapinha em esmalte assim de lado, cadaval. Câmara do Cadaval. Porque eu vi um vídeo na RTP, ainda não havia, na internet, não é? Ainda não havia som na televisão, na RTP Arquivos, e vi alcatroarem a estrada ali da Tejeira e vi que as trotinetes tinham essa chapinha.
Pois. Aparece no vídeo. Pois, aquilo era obrigatório ter aquelas chapinhas nas carroças, porque e então era a chapinha obrigatória e era ter um documento comprovativo em como tinha pago a licença. Aquilo tinha que se pagar uma licença para usar aquela chapinha. O regedor trabalhava para a PIDE ou não? Ó Filipe, aquilo Já dependia, sabe, né? dependia. Conforme. Eu não digo este regedor em particular, digo de Portugal todo. Não, em geral não. Não. Em geral não. Em geral não, mas havia, por exemplo, eu tinha 14 anos e foi feita aqui uma formação aqui em Bragança, ali na escola, da Defesa Civil do Território. E então havia quem se inscrevesse para ir lá receber aulas disso. Eu, por exemplo, não é por me estar a gabar, mas eu na altura fui os que tive melhor, aquilo depois de ter feito uma classificação de 1 a 10. Eu tive 9. Era muita gente aqui, eu lembro-me ainda bem. Era o Couto, o Geninho, era a Maria do Céu, aqui da Maria do Céu, a tia da Mimi, Ah, sim. uma senhora que depois casou na Martins Joana, já mais tarde, As mulheres também faziam esse curso. fazia. Ah, Era, está bem. fazia. Olha, ainda estava à espera dessa. Não sabias. Eu nunca ouvi. Não? Eu tenho um As cartão. mulheres nessa altura. Tenho um cartão que foi passado ali as pessoas que vieram ali, Defesa Civil do Território. Tanto que eu depois chegou-me a ser útil lá na Petrogal. Por um garrote. Por um? Garrote. Mas sabe o que é o garrote? Não. É aquela faixa que se põe no braço a apertar. Aquilo tem o nome garrote ou torniquete. É isso. Tem os dois nomes. Por exemplo, no caso de acidente, aí da pessoa andar assim aqui no campo e estava num acidente. E então tinha uma ferida, estava a sangrar e para se estancar, se era no braço, punha-se no braço, aquilo a apertar, tanto que eles ali assim faziam uma explicação. Na altura não havia objetos que elaborar, uma borracha, uma coisa. E então era um lance de assoar. Pois. Um lance de assoar, que ali a técnica fez a demonstração a apertar para estancar o sangue. E era diversas atitudes de salvamento. Nós, aí nessa coisa da Defesa Civil do Território, tínhamos instrução para isso. Eu fui buscar esta coisa da Defesa Civil do Território porque tu perguntares da PIDE, porque naquela altura, como aquilo era uma coisa feita pelo Estado, depois as pessoas tinham receio a mostrar o cartão, tinham passado aqui, porque estavam ao serviço do Estado, do Estado, E da PIB. da PIDE. Estou a perceber. Estás a perceber? Então, não E estou. poderiam ser E considerados então, filhos. eu no meu caso, Pois. quando fui lá uma vez a ser preciso, lá na Petrogal, por causa de um colega que teve lá um acidente e que foi num braço que ele ficou com um golpe e, portanto, tive que ajudar a pôr-lhe ali um garrote, ali a estancar-lhe o sangue. E lá o engenheiro, quando ele estava habilitado, tinha o cartão, ele na altura não disse nada, mas passado um dia ou dois chamou-me e disse: olha, tu tens de ter cuidado com esse cartão, porque esse cartão tinha uma associação à PIDE. E eu fiquei assim. Que grande porra. Nunca ouvi. Eu fiquei assim também. Então, mas, ó, senhor, mas isto foi dado, foi assistido lá na aldeia, numa altura, 1900 já não me recordo. 50 e tais. Pois. Depois a escola foi em 1950. A inauguração. A inauguração foi em 1950. Portanto, tinha 14 anos, foi em 54, olha, foi em 54. Isto que houve ali aquele curso de formação foi em 54. E
eu fiquei surpreendido quando o engenheiro me falou nisso. E depois você nunca mais usou esse cartão por causa disso? Não, o cartão, eu por acaso ainda o tenho. Tenho guardado lá numa Isso pastazinha. Isso hoje é uma relíquia. Eu nunca tinha ouvido falar desse curso. Não. 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 Nem deve haver já aí muita gente que saiba disso. Epá, que eu me lembro agora vivos, se calhar só estou eu. A Maria Adelaide ainda é viva. A Maria Adelaide de Moraes Moraes. também lá andou nesse curso. Pois, Ó, Sr. Francisco, você quer contar mais alguma coisa às pessoas? não, ó Filipe. Olha, numa outra altura que a gente tenha mais Tá bem. devagar, eu gostava de falar o seguimento daquela conversa Ah, está bem, a gente vai marcar. das azenhas. Mesmo no sítio mesmo próprio que você escolha, para as pessoas Porque, visualizarem. porque há um para trás, porque a nossa aldeia era rica em cereais. Pois. Era rica mesmo em cereais. E então foi uma das coisas que eu sinto pena, porque, portanto, com os meus 83, mais o que eu ouvia contar dos outros antigos, Já dos pais e dos avós. dos pais e dos avós, tenho muita pena da situação em que chegou a nossa aldeia. Não se vê um pé de trigo. Pois não. Então, pois não. Eu nunca me lembro. Sério? Pois. As bolhadeiras já não são do teu tempo. Não são do meu tempo. Não te lembras da festa ser ali embaixo e as cabalhadas? Não, já não sou desse tempo. Pois não. Não sou desse tempo. Pois. Mas Sou, olha, sou velha, mas não vamos abusar. escuta, eu digo, Não é Estou a brincar consigo, Tá, Sr. claro, eu sei, mas não é esse o termo. eu estive a falar com a Eu tua era mãe. muito- Não, era não no é tempo não. que eu via de facto a cavalinha burra que a minha mãe me trazia. Eu aprendi essa por causa dos vídeos, que eu nem sabia disso. Isso das cabalhadas Tu e meteste não sei numa, quê. estás linda. Nunca mais te largam agora a pedir coisas. Não, Essa das escuta, cabalhadas aprendi com a menina Aldinha. mas estás Que eu a, não sabia Olha que é disso. giro aquilo. estás a fazer um Pois. trabalho muito importante, Muito porque obrigada. Sr. estamos a Francisco. falar hoje de coisas que tu já não te recordas. Ora, daqui por mais uma dúzia de anos, ou duas, ou três, quem é que se vai lembrar só através destas coisas ficarem gravadas? E sabe o que é que eu tenho muita pena de algumas pessoas de eu não ter feito o registro, porque ainda não fazia isto, Pois. nomeadamente o Sr. Martinho, Pois, a minha tia Celeste, a minha avó são. Ele era uma pessoa que Era, sabia. O Sr. Martinho tem muita pena. era, Tenho muita e pena de não ter o esse João, o registro. João Pinteus, Olha, o meu João pai O Pinteus tinha- Sr. João Pinteus também. isso era uma enciclopédia. O João Pois é. Pinteus era uma enciclopédia. E outra pessoa, o meu tio Agostinho, Exatamente, o Agostinho. também. Era o Agostinho também tinha muita E o história. meu pai Olha, tinha, passei. contava muitas histórias. Muitas. Mas O meu pronto, pai. olha, Até, fica alguma até coisa, em convivência com os outros povos aqui dos arredores. Coisa Não, mas ninguém sabe escuta, explicar nada. mas este trabalho que ela está a fazer é muito importante por causa das tais recordações para o futuro. Por exemplo, os netos que os avós já estão aqui registados e que, pronto, infelizmente vão falecer, Sim, sim. eu adorava ter, por exemplo, a voz do meu avô. A imagem já nem digo a imagem, mas a voz, não é? A voz. Adorava, Sim, sim, tenho sim, muitas sim. saudades dele. Claro. Ó Sr. Francisco, quer para eu desligar isto? Desliga. Não desliga assim, não desliga assim. Você quer mandar uma mensagem para alguém ou... Não, Não? não, isto foi uma conversa que a gente teve. Até faz-te conta que isto não estava. Para mim, Sim. faz-te conta que não estava a ser Filmado. filmado. É espetacular Era assim, uma, não é? era uma conversa natural. Pois é. Tu perguntas, eu respondo e tal. E está feito. Sim. Olha, um beijinho para os nossos imigrantes, né? Igualmente para todos. Para todos. Hoje e vejam. Para todos. Um beijinho para os Olha, imigrantes. e há muita todos. gente a ver. Há muita gente a ver. Há muitos imigrantes a Sim, ver. sim, sim, sem dúvida. E venham cá no verão visitar a gente. E que encontrem a gente bem, que vão e venham bem. Pois é, e comer a nossa comidinha. Bem boa. E dançar uma modazinha. Bem boa. Mas a ver se isto se mantém assim livre de A gente ainda há de fazer, epidemias. Não, vai a correr gente ainda há bem. de fazer um outro filme. Vamos fazer? Vamos Vamos. fazer um outro filme. A gente combinar aí o dia e o Eu sítio. gostava também de ficar, porque agora, presentemente, já cá não há ninguém que se lembre do início da escola. E há, Pois calhar e há, não. e há A Dona Aldinha. a Aldinha. Aldinha. Pois. Acho que é desse primeiro ano. Eu mais a Aldinha que Pois é, fomos. pois Fomos é. os como é que eu ia dizer? Os que estrearam. Da escola. Aldinha.